E o que que mais as pessoas precisam liberar na vida para que elas consigam ser prósperas? Por exemplo, tu falou das crenças limitantes, Uhum. né? As crenças do antepassado, ou as crenças da não abundância, falando que, poxa, eu não mereço tanto dinheiro. Quais são as outras coisas que nos libertam para que a gente consiga ser mais próspero na vida? Tudo é ter consciência, não tem Uhum, como. Não tem como você ter uma ferramenta se você não tiver a consciência uhum. de que precisa mudar, Sim. né. Então, o poder da atração, manifestação, que a gente né, se fala muito hoje em dia, né, tudo está disponível, mas a gente tem que ter a consciência, que enquanto a gente não trazer como eu falei, quando a gente não trazer luz ao que está oculto, a gente não libera, não limpa. E tudo é com amor, assim, leveza, né, porque às vezes a gente resiste. Eh, a aquilo que você falou, né, de ser milionário, bilionário, o quanto que a gente julga e não está disposto a receber, né, porque tem crenças religiosas, principalmente, né, de que dinheiro é sujo, a raiz de todo mal, né, quem é rico não vai para o céu. Então tudo isso a gente libera quando a gente traz luz, consciência àquilo. Então não tem como a pessoa despertar, né, tipo manifestar algo sem olhar para as raízes, porque o que está dentro que está limitando, não tem como. Senão aqui fala: "Ah, eu quero ter um carro, uma casa, casar, viajar", só que aqui não sente. O nosso corpo aqui é elétrico e aqui é magnético. Então não adianta ter o campo só elétrico. Quem magnetiza tudo, quem sente tudo é o nosso corpo. Então é o corpo que manifesta, entendeu? Uhum. Porque só aqui fica na mente. Agora quando a gente sente aqui no o campo que a gente une, né, o campo elétrico e o magnético, que é o coração, daí a manifestação acontece. Entendi. Eu falei com as meninas que vieram aqui, né, as terapeuta quântica, Aham. e eu falei exatamente isso, que eu meio que acho que eu dei uma separada entre a parte, mental e a sentimental, né. Tá. Eu fiquei muito tempo querendo buscar verdades, assim, sabe, Uhum. tipo: "Ah, tem que ter a verdade absoluta, eu tenho que ter certeza daquilo", e eu acabei parando de acreditar, de ter fé, Uhum. em várias questões. E aí tu fala nessa questão da manifestação, da vibração, da lei da atração, eu também comentei com ela sobre isso, que Uhum. eu perdi essa parte de mim de que, poxa, eu consigo atrair aquilo que eu quero. E por incrível que pareça, eu já fiz isso. Uhum. Já fiz meus primeiros R$ 2.000, eu fiz através da lei da atração e foi Então, incrível, incrível, incrível. Então eu ainda tenho acesso a isso. sim. Só que na minha cabeça, de uns tempos pra cá, eu ando melhorando nessa questão. Uhum. Mas eu fiquei meio cético, sabe, cético de acreditar, cético de que eu vou receber aquilo que eu tô desejando. Mas recentemente aconteceram algumas coisas que me mostraram que eu tô errado. As Uhum. coisas ainda estão acontecendo pra mim, que Sim, eu ainda tô vibrando pra manifestar essas coisas que eu quero. sim. E aí eu te pergunto, tu fala muito, né, sobre essa questão da lei da atração que tu acabou de citar, da manifestação. O que que é pra ti a lei da atração? É tudo que tu, tem a lei da ação e reação, né, tudo que tu Uhum, faz volta. Então tudo que tu vibra, tu deseja. Por exemplo, né, pra mim, você vê ali um carro que você sonha, né, o que eu, Leia, faço, né, eu abençoo aquele carro, né, porque você manda uma energia de bênção, a bênção volta, entendeu? Então são coisas assim que a gente pode estar fazendo, abençoar, agradecer, né, como se já tivesse, e descartar a mente, porque aquela vozinha dentro da gente, né, que: "Ah, não, mas não é possível não, não acredita nisso não, que não é". Não, de verdade, assim, se entregar, na verdade, para o fluxo do universo. Porque não tem como não acreditar que esse universo é abundante. Olha a natureza. Passarinho, né, ele tem um filhote. Ele sai todos os dias para buscar comidinha para os filhotes. Ele não tem o ponto de vista de que vai faltar. Ele vai todos os dias. O único que tem a mente escassa, tem pontos de vista que vai faltar é o ser humano.
Que na natureza tudo é abundante. Então é a gente entender que a gente faz parte de tudo. Que a gente é essa natureza abundante. Então não tem como duvidar disso. É verdade, né? Eu acho que foi o Hélio Couto, né, que fala que não tem como a gente não prosperar. A prosperidade tá por aí, Sim. né? A gente só tem que encontrar um meio de se ligar novamente a isso, Uhum. ao todo. Mas o que seria esse ao todo pra ti? Tu fala que é um ser, é uma questão mais espiritual. Esse universo, esse todo, o que Uhum. seria pra ti? Para mim, Leia, esse todo é energia. Né? Tudo é energia, não existe Uhum. separação em nada. E quando eu entendo, que o próprio Hélio Couto fala da unificação, que tudo, né, não existe separação nenhuma, que tudo é a mesma coisa, a gente é tudo isso. Eu, em 2003, eu tinha os 3 filhos pequenos e eu adoeci. Eu tive o diagnóstico de uma doença que não tinha cura. E na hora, menino, deu um desespero. Passei pela noite escura da alma, assim, porque com 3, um tinha 3, um 5 e um 7. E eu me desesperei, assim, eu disse, meu Deus do céu, que sacanagem que Deus fez comigo, né? Me dá 3 filhos e agora... E eu tinha perdido um tio com leucemia também, um tio que eu amava muito. E naquele momento eu perdi o chão, me desesperei, e eu fui no meu médico, e ele disse, filha, quando na medicina não tem o que fazer, é a hora do milagre. E eu tô há 20 anos dentro de um hospital e milagres acontecem todos os dias. E aquilo, por mais que eu estava sentindo no meu corpo já as dores, cansaço, aquilo virou uma chave dentro de mim. E eu já era reikiana. E daí eu comecei, eu dizia assim, Deus, ai, me deixa viva até o meu filho mais novo fazer 12 anos, depois eu tô pronta. E aquilo virou uma chave dentro de mim, assim, que eu disse assim, eu escolho olhar para a vida, né? Não vou morrer. E daí eu comecei, né? E naquele momento, chorando ali, desesperada, eu senti uma força. E essa força veio de dentro de mim. Tipo assim, eu consigo. E eu sei que era Deus dentro de mim, não era fora. Não foi uma voz lá de fora que falou comigo, sabe? Veio uma força de dentro, assim, que dizia assim, tu consegue, Leia, tu consegue. E de verdade, eu consegui. Eu me curei, tanto que eu fiz, depois de 67 dias, eu fiz exames, fui no médico, né? Eu fiz em 8 laboratórios diferentes, porque ele não acreditava que era possível. Então a minha fé me curou. E naquele momento eu senti que não existe separação mesmo, a força veio de dentro, não era fora. Entende? Uhum. Então não tem como duvidar. Não, não tem. Que relato incrível, de verdade, É. porque a gente sabe, né, que existe essa separação da ciência com a espiritualidade, Aham. mas é tão bom ver médicos falando sobre isso. Poxa, se aqui não deu certo, cara, vamos pra espiritualidade, Sim. né, ou alguma outra forma de tentar melhorar. E o que que tu fez necessariamente para que tivesse essa melhora no teu estado? Então, eu já era reikiana, né, eu me auto-aplicava o reiki, porque o que que o reiki faz, né? Você conhece os chakras, né, os centros energéticos, então quando está desalinhado, a gente adoece. Primeiro adoece o espiritual, o mental e o físico. E toda doença é uma escolha, né? A gente escolhe isso. Então, na época eu já entendia que o meu corpo estava gritando para mim olhar para ele. Porque se eu adoeci é porque algo precisava ser visto. Então eu, né, acolhi essa dor, né, vinha lá as lealdades, eu já entendi um pouco desse sistema, que é o meu tio morreu de leucemia, um primo meu morreu de leucemia, eu também vou morrer. Então, por amor e lealdade, eu vou morrer. Mas quando a gente assume e olha para aquilo, não, isso é escolha deles, eu faço diferente, eu vou me curar por eles, que não puderam. Então eu tinha essa consciência já de que eu podia fazer diferente. E olhando para os meus 3 filhos, a força vem daí também, né. Eu digo que foi por mim, mas foi muito mais por eles. E eu comecei a agradecer todos os dias, né, eu ouvi os áudios não tinha internet naquela época, não tinha, era CDzinho, da Louise Hay, "Se Você Pode Curar a Sua Vida".
E eu comecei a fazer todos os dias, né, agradecendo, acordava e dizia: "Ai, Deus, obrigado por mais esse dia, tô bem, tô saudável", e assim foi. E às vezes vinha a dúvida, né: "Ah, mas tu não tá bem, tu tá aí cansadinha". Eu respirava e eu dizia, né, que eu sou feliz e grata porque eu tô curada, eu sou feliz e grata porque eu tô curada. E a gente tem um espaço que você vai conhecer lá no Recanto Feliz, né, no instituto, que é a natureza. E eu andava muito descalço, eu sempre andei descalço, eu não uso calçado. E eu jogava para a terra, eu dizia: "Terra, cura". Jogava para a terra, respirava, jogava para a terra e agradecia. Enfim, e eu fui me sentindo melhor, eu disse: "Uau, como pode melhorar, né". Tô me sentindo bem, estava me sentindo forte, assim, aquele cansaço, aquela ansiedade também não fazia parte mais da minha vida. E eu dizia que se eu me curasse, eu ia ajudar as outras pessoas a se curarem também. Esse seria o meu propósito de vida. E foi assim, foi com leveza e eu sempre fui uma pessoa muito calma, muito tranquila, sabe. Embora eu me desesperei naquele momento quando recebi o diagnóstico, mais pelos filhos do que por mim, né, com É, 3 crianças. Mas eu encarei, assim, com leveza, eu acho que isso contribuiu também para a cura, sabe. Na hora veio o desespero, mas depois eu tinha certeza. Quando eu senti aquela voz dentro de mim que eu era possível, eu só acreditei, eu não duvidei mais. legal. E Aham. essa questão, né, de ser grato também, eu vejo isso muito que é uma coisa muito importante, né, eu já citei aqui no podcast várias vezes a questão Aham. de ser grato. Ficou meio banalizado, né, essa questão de ser gratidão, já viu? Eu Sim, fico chateado também com essa questão de: "Poxa, que custa ser grato, né, pelo que tu já sim. tem, não tem problema olhar pra algo que aconteceu e falar: 'Poxa, eu sou grato por algo Uhum. que aconteceu ruim, porque dali eu tive um aprendizado'". É muito Sim. importante isso. E abençoar também, né, tu falou ali da questão Abençoar. de abençoar o carro. Toda vez que passa um carro muito bonito na minha frente, ou eu vejo uma casa muito bonita, eu sempre falo: "Nossa, que bênção para essa pessoa, esse carro". Uhum. Porque eu fico feliz pelo outro. Eu fico Uhum. muito, muito feliz e eu acho muito legal. Eu acho muito legal. Quando eu vejo uma casa pintada muito bem, eu sempre elogio a casa. Quando a Aham. minha esposa tá andando comigo, eu sempre olho para as casas e falo: "Nossa, que casa linda, que casa maravilhosa. A Aham. pessoa deve viver muito bem ali". Porque não é só por causa de mim, é porque eu tô olhando para o outro e falando: "Poxa, esse ser, essa pessoa ou Uhum. esse dono dessa casa tem aquilo que eu também gostaria de ter lá na frente". Então não vou olhar com um olhar de inveja, não vou olhar com Uhum. um olhar de tipo: "Poxa, ele tem, eu poderia ter também". O primeiro Sim. passo é entender que o outro tem, porque ele chegou naquele local onde que eu quero chegar. E eu iria adorar também outra pessoa olhar pra minha casa e falar: "Que casa Uhum. maravilhosa, que casa linda". Uhum. Eu acho isso encantador. E nessa questão também tu falou ali, agora outro assunto, que é tu anda descalço ali no mato. Por que que existe essa ligação entre a natureza e a cura? Pelo que eu percebo, muitas pessoas falam: "Poxa, vai andar um pouco na natureza, vai olhar para ela". O que que acontece dentro da natureza que ali existe algo que pode mudar a sua vida? Ah, muda tudo, né. Você quer levar a vibração, passa no meio da mata umas 2 horas, embaixo de uma cachoeira, tudo muda. Eu, Leia, né, já tô descalça aqui. Eu não uso calçado nem inverno, nem verão. É descalço, porque eu troco a energia com a terra, sabe. Eu tô recebendo, porque a energia tem a terra tem uma frequência muito alta. Tem até um aparelhinho que é colocado para medir a frequência da terra quando você tá de calçado e descalço. Nossa, eu acho que é 0,5 quando você tá de calçado e quando você tira o calçado vai lá para 400. Então imagina a energia que você recebe da terra, porque a terra é a mãe, né, é que dá tudo, dá frutos, dá tudo. Então se a gente está conectado, né, as nossas raízes, nossos pés com a terra, a gente sente firmeza e a gente é como tu se abastecesse daquela energia, sabe. Não tem como você estar numa frequência negativa se você está no meio da natureza. Se você está ouvindo o som dos pássaros, o barulho da cachoeira, se você está, né, a energia dos 4 elementos, né, do fogo, se você fica olhando para um fogo, você vai ver aí que fogo traz leveza,
né? A gente fica hipnotizado com o fogo, porque o fogo, ele de verdade, assim, é o que limpa, transmuta. Então, os 4 elementos, se você estiver conectado, a tua frequência nunca vai baixar. O que que seria essa frequência? A energia, né, a vibração, tipo assim, Hum. você tá com, por exemplo, tá estressado, cansado, com sono e tá bagunçada a tua energia. Você vai para um espaço lá como o nosso. Você vai lá perto do rio, senta lá numa pedra, respira fundo, né? 5 minutos você já tá, energia boa, É, melhora bastante. Eu me lembro quando melhora. eu saí, assim, No pra mar também, né? o mar. O mar é eu adoro ver o mar, eu adoro ver o mar, adoro ver somente quando tá muito aberto, assim, né, dá de ver dos outros Aham, lados, é muito bonito. E realmente te traz uma paz, né, é diferente o estado que tu fica lá. sim. E infelizmente, também felizmente, né, a gente é trazido para o mundo da selva de pedra, né, que é a Uhum, cidade. Isso deve dificultar bastante a nossa questão de vibração, assim, no dia a sim. dia, né. Então é muito importante que a gente vá, assim, às vezes para o meio do mato, para que a gente consiga melhorar alguns aspectos da nossa vida e até mesmo talvez se curar em algumas Uhum, questões. E tu falou ali de se curar, né, uhum. e aí eu marquei aqui: "Toda doença é uma escolha". O que que tu quer dizer sobre isso? Por que que eu escolho Porque adoecer? tudo é criação, tudo é criação. O que você passa hoje é a escolha do passado. Então não existe nada que não tenha um propósito. Se você adoeceu, você escolheu a doença. Escolheu de que forma? Consciente ou inconsciente, mas você escolheu. E a escolha de se curar também, como eu escolhi me curar, eu podia ter escolhido não. Então a gente cria tudo, né? A doença em si, eu tive uma infância desafiadora, né? Morei no interior, sofri vários abusos de criança e aquilo por muito tempo na minha vida foi um tormento, assim. Então, né, eu me escondia, eu tinha vergonha, né? Eu fui ameaçada, então eu tinha dificuldade de me expressar. Então tudo isso estava no meu universo e eu sei que eu criei aquilo porque foi uma escolha. Quando a gente vem aqui, a gente já escolhe tudo que a gente vai passar. Entendeu? Quando a gente vem para esse universo, teu filho, ele escolheu você e a sua esposa. E ele sabe tudo que vai passar, mas porém tem o véu da ilusão, do esquecimento. Porque se a gente soubesse tudo que a gente ia passar, né, a gente já não quero ir, né? Se eu lembrar de tudo que eu vou ter que passar lá, eu não quero ir para lá, né? Então a gente vem e a gente escolhe tudo que a gente vai passar para a gente se curar. Né? Então, no meu universo tinha que passar por tudo isso. Daí tá, é uma criança que sofreu abuso, né? É uma criança, mas é um ser infinito. Ela sofreu isso por quê? Porque tinha um propósito. E percebe que quando a gente não se cura, os nossos filhos, por amor, eles repetem, eles tomam as dores, como meus filhos também foram abusados. Entendeu? Por isso que é importante a gente ter consciência e se curar para que os nossos filhos não carreguem essas dores. Porque isso é inconsciente. Eles tomam as dores do pai por amor cego. Então, né? E essa questão de ser uma escolha, tudo é sobre ter escolhas. Eu sempre digo que errar faz parte, né? Mas se reencontrar é uma escolha. Então a gente se olhar para isso e dizer, não, eu escolhi isso e agora eu vou curar.